Então a gente continua nos nossos estudos sobre sociedade, sobre indivíduos, sobre ideias, e agora a gente finaliza então com uma das aulas aí que essa aqui é uma aula que é no mínimo controversa, assim. A gente vai falar sobre ideias, indivíduos e sociedade. O que é que isso junto, essa combinação de coisas resulta? No que isso resulta? Isso resulta em ideologia. A gente vai verificar pelo menos 2 análises sobre ideologia, bem curtinhas, bem assim, relacionadas ao nosso cotidiano. Mas por hora, eu fico com uma imagem assim, que foi uma imagem que eu quis pegar, uma imagem geral, porque a própria concepção, a própria ideia de ideologia, ela não é algo que é aceito da mesma maneira pelas diferentes áreas do conhecimento e pelas diferentes esferas da sociedade. Essa imagem aqui é uma imagem numa praça da França, pós os ataques terroristas de 2015 em Paris, em que mais de 3 milhões de pessoas foram à rua declarar ali a sua solidariedade às vítimas, né, dos ataques. E basicamente, quando todas essas pessoas se reúnem contra os atos de terrorismo que aconteceram e que mataram centenas de pessoas, essas pessoas estão unidas por uma ideia ali, que é uma ideia de que essa união, de que ao se unir nessa praça, estamos juntos na defesa da nossa liberdade, na defesa do nosso modo de vida como a gente entende, e vocês que não vão ter chance contra isso. Vocês não vão conseguir tirar isso do povo francês, tirar isso das pessoas que vivem na França e nos arredores, porque eu lembro que as manifestações aconteceram em todo o país. Então, a gente tem a gente tem aqui esse exemplo, que é um evento que marca ali a união de pessoas para a defesa de um ideal, para a defesa de um modo de vida. O que eu acho legal da gente trazer nessa discussão para vocês? Uma das questões que agora a gente vai conceituar é justamente o que é a ideologia no sentido das ciências humanas, das ciências sociais. Porque é uma das ciências que se preocupa justamente com essa noção, que é uma noção que envolve valores, que envolve os indivíduos, que envolve a sociedade e essas relações no meio social. A gente vai analisar também como é que são esses conflitos, como é que acontecem os conflitos de ideias na sociedade. Por que acontecem conflitos? Tá? O que é ideologia? Tem uma terminação pronta? Dá para definir como uma só? E eu vou sugerir um filme para vocês que vai simplesmente pegar todos esses conceitos e você vai conseguir ver nesse filme, que é um filme super legal. E quando você assistir, você vai ficar impressionada, como isso funciona, como essas questões da sociologia, essas ideias são colocadas em prática. Vamos dar uma olhada que é bem legal. Para começar nossa provocação, hoje eu não vou me ater em muita teoria, trouxe algumas imagens para vocês aqui. Aqui tem uma logo que mostra ali a vegan, né? Ali tem também essa aqui, é a marcha da diversidade, feita por uma associação aqui de Curitiba. E aqui também acontece em Curitiba, que é a marcha para Jesus, que acontece em diversas cidades do Brasil, e aqui também aconteceu. Eu falo aqui em Curitiba, mas estou conversando com vocês, estou falando aqui de modo geral, do Brasil todo, porque eu acredito que deve acontecer também na sua cidade ou próximo de você. O conceito social de ideologia, ele é o conceito que foi cunhado principalmente pelo Marx, no livro A Ideologia Alemã, e que tem um sentido diferente da ideologia, tal como eu vou apresentar na sequência para vocês, que é basicamente a ideia de que a ideologia está relacionada diretamente, a noção de ideologia está relacionada diretamente aos modos de produção e às experiências que a pessoa tem na vida e as condições que uma pessoa tem de exercer as suas funções, as suas atividades dentro de uma determinada sociedade. O que isso quer dizer, meu Deus, que confusão? Para o Marx existe uma forma dominante, a ideologia ela configura uma forma dominante, uma forma em que a classe dominante impõe as suas ideias e a sua visão de mundo sobre uma classe que é dominada.
Portanto, se a gente tem uma sociedade que é basicamente capitalista, em que as pessoas têm que trabalhar, se quiserem almejar algum sucesso, na visão marxista, por exemplo, essa é uma visão dominante que vai ser preponderante, vai reproduzir comportamentos na classe dominada. As pessoas vão entender que essa é a única forma, por exemplo, de vencer na vida, que seria trabalhando até, né, e buscando prosperar para que a sua condição melhore, para que a sua vida seja mais produtiva, mais lucrativa e assim por diante. Contudo, é interessante a gente mencionar que as experiências de vida elas são diferentes, né, nos contextos sociais. Uma pessoa que já nasce numa elite, já nasce numa condição que é abastada, né? Não precisa se preocupar ali na sua sobrevivência, não precisa fazer, né, grandes deslocamentos, não tem que às vezes se submeter a determinadas situações para, né, viver a sua vida, ela vai ter um olhar diferente de alguém que tem que fazer justamente todo o oposto. Pegar 2 ônibus, por exemplo, né? A pessoa que precisa ali lutar demais, lutar para conseguir as suas coisas, a pessoa tem ali dificuldades até para se alimentar, a pessoa não consegue estudar, trabalhar porque ela tem 2 trabalhos e aí a faculdade fica capenga e assim por diante. Então a ideologia ela é determinada principalmente pelo modo e pela situação em que a pessoa está e como ela enxerga o mundo e aquilo que circunda o mundo. É muito diferente, citando novamente aqui, vou jogar sempre para a minha realidade próxima para você fazer o exercício na sua realidade. É muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que mora aqui em Curitiba, por exemplo, numa região nobre, que é o Batel, por exemplo. A visão de vida do menino de 16 anos do Batel é uma visão de vida completamente diferente, é uma experiência, as experiências que ele tem, ela é completamente diferente de um menino na mesma faixa etária que viva, por exemplo, no Boqueirão. Por que ela é diferente no sentido de classe? Porque os valores, as motivações do menino de 16 anos, o meio em que ele vive, são de algum modo diferentes, são em grande medida, principalmente quando a gente fala de dinheiro, de questão financeira, são muito diferentes de um menino do Boqueirão, que vai ter outros amigos, outros valores, outras motivações que não a mesma desse menino que vive numa região nobre. É evidente que no contexto da sociedade que a gente vive existem muitas imbricações, existem muitas leituras diferentes. É claro, nada impede que um menino do Boqueirão frequente o mesmo espaço do menino do Batel e vice-versa. O que acontece é que os grupos se reúnem por afinidades, por identidades, e essa transição, esse processo, ele se dá de maneira diferente diante de uma realidade e de outra, né? Aqui, conforme eu mencionei, então, tanto a própria questão do marxismo, ela vai colocar justamente essa questão da ideologia como uma forma de dominação, de que os grupos dominantes, grupos classes, enfim, acabam se sobrepondo ao imaginário, a uma ilusão de vida ali do que é ideal, do que é sucesso. É muito interessante mencionar isso, porque essa classe a que ele se refere, né, principalmente a classe das pessoas que detêm ali os modos de produção, os industriais, enfim, no nosso contexto hoje ela é remodelada assim um pouco. Porque quando a gente tem isso como instrumento de dominação, nós podemos trazer, por exemplo, para algumas realidades nossas, como a questão, por exemplo, da mídia e das redes sociais. De algum modo, a televisão, ela configura no Brasil, a gente vai estudar isso com mais profundidade quando a gente falar de indústria cultural, mas a televisão no Brasil, durante muitos anos, ela exerceu quase que um poder de... Era quase um poder ali sagrado relacionado, por exemplo, a hábitos e comportamentos das pessoas. Então, tantas personagens das novelas, dos seriados, acabavam imprimindo, eu já falei isso algumas vezes, mas acabavam imprimindo modos de ser e modos de viver, que são às vezes muito distintos da realidade da maioria dos brasileiros, até mesmo dentro de uma cidade, que às vezes era muito retratada nessas novelas, há uma disparidade muito grande do que quem escreve, por exemplo, a novela e como são retratados, enxerga uma cidade como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é pauta né, de uma em cada era pauta para essas novelas, assim, claro, é um ambiente que os escritores das novelas viviam, o próprio meio e tal. Esse olhar, quando ele é dimensionado para um espaço de propagação
pública, que é o caso da TV, ele tem um grande poder influenciador. É por isso que, por exemplo, a Marilena Chaui, que é uma filósofa, ela vai justamente inserir como propagadores dessas ideologias, dessas visões de mundo, a televisão, né? Como aquela que reafirma estereótipos, empresta sentidos e significados à história do Brasil. A leitura é feita de determinada forma e as pessoas acabam capturando a própria noção sobre o que é arte, o que é humor, o que é cultura, né? Como são vistas as pessoas, às vezes, de outras classes, né? Como é que isso é retratado. A arte e a televisão, né? Quando a gente fala arte, eu quero trazer para o audiovisual, trazer para o cinema, eles têm um poder quase que mágico de retratar isso e de imprimir a visão não só às vezes de um idealizador do filme, mas de todo um contexto de uma época, de toda uma situação cultural de uma época, e trazer leituras sobre a realidade. Essas leituras sobre a realidade, elas podem refletir uma forma de ideologia de um determinado grupo sobre o outro, né? A questão racial nos Estados Unidos é algo interessante da gente colocar, porque traz exatamente isso que eu coloquei para vocês. A questão racial nos Estados Unidos é algo que não foi superado, não vai ser superada. Recentemente a gente teve um grande astro do basquete, teve a sua casa pichada, uma mansão gigantesca pichada com xingamentos racistas nos Estados Unidos. E ele vai à televisão e fala: não importa o quão rico você seja, mas o racismo, ele não escolhe classe. O racismo vai estar presente. Por que eu trago esse exemplo? Porque nos Estados Unidos, a gente conhece essa história, a gente sabe o que chegou até a gente. Nos Estados Unidos, os negros eram tratados de maneira separada, de maneira excludente na sociedade branca americana. Muito bem. Para fomentar, para muitas vezes justificar essa exclusão, determinados grupos, principalmente, eu vou falar aqui, além de jornais, além de falas, que editoriais mesmo que diziam, né, que o negro deveria ficar realmente fora das decisões políticas, porque não faziam parte da sociedade americana, não poderiam ter direito ao voto, não poderiam ter direito a sentar-se no mesmo ambiente comum, numa lanchonete, por exemplo. Então, jornais, propagandas que faziam comparações da inferioridade do negro e da superioridade do branco. Então desde a propaganda de sabonete até a propaganda de bebida, propaganda de cigarro, todas elas se apropriavam da figura do negro, por exemplo, como um ser inferior, como alguém que deveria estar no lugar em que está, ou seja, à margem, né? Quando a gente vê essas coisas, lembro de um filme, que é um dos filmes mais, assim, hoje a gente vê esse filme, já é absurdo, que é o filme O Nascimento de uma Nação. Dá uma olhadinha quando você puder e vê o trailer, só para você ter uma ideia. Então acontece um crime e é evidente que as pessoas e todo mundo vai acreditar que é o negro que cometeu esse crime. O que é triste nesse filme? Que esse filme passou por um monte de gente assistir. Todo mundo viu esse filme. E aí, a partir dessa ideia, já se associa ali que realmente, olha lá, a gente avisou, né? Tá vendo? Por isso que eles não podem, porque o negro está sempre relacionado à criminalidade, está sempre relacionado. Então é um filme que faz ali um exercício de como ser racista, é esse filme. Então assistam para vocês perceberem como é que se dá essas nuances, ou outras situações. Aqui no Brasil é muito comum de como, por exemplo, inserir os negros sempre em posição subalterna, sempre trabalhando para os brancos, de modo geral, né, fazendo trabalhos que são considerados menores. São considerados menores não no sentido de serem trabalhos inferiores, mas é que tem alguém que é sempre superior, é sempre alguém que é o dono da empresa e chega a moça, né, vestida de empregada para servir o dono ou a dona da empresa. Isso no Brasil aconteceu hoje em dia já nos movimentos sociais, eles fazem determinadas pressões para que isso, poxa, será que ainda em 2017 nós vamos continuar com essa representação? A representação, ela é uma forma de ideologia, é uma forma de mostrar quem domina na sociedade e quem é dominado, ok? Então, busquem fazer esse exercício, porque muitas vezes a gente assiste as coisas e fica só assistindo e aquilo passa, aquilo perpassa a nossa realidade. Mas muitas vezes existem sentidos e símbolos que estão implícitos em determinados discursos que nós devemos analisar, ok?
Aqui, conforme a gente já mencionou, então, essas formas de representação, essas formas, às vezes, de retratar determinadas culturas, outras etnias, outras leituras de mundo, elas podem sim, as maneiras que elas são construídas, tanto na mídia quanto nas redes sociais, etc., elas são sim instrumentos de dominação. Pode ser considerada a ideologia como forma de dizer assim, sempre foi assim, não adianta discutir se você discute quem está à margem, quem está por fora. É você. Você quer bagunçar o coreto, né? Nem diz minha mãe. Você quer bagunçar as coisas, as estruturas. Deixa como tá, que tá funcionando. Não vamos mexer, não. E a ideologia, no seu sentido mais neutro, conforme concebido pela maioria das pessoas, ela é neutro. Essa visão que eu apresento para vocês é uma visão crítica. Essa visão da ideologia como ideário de vida, ela é mais, digamos assim, mais calcada, mais pautada por motivações, mais pautada por valores, por ações que vão fazer sentido para um determinado grupo de pessoas. Olha só, lembra que eu trouxe aqui essas imagens? Eu vou pegar um exemplo. Por que eu trouxe ideários, estilos de vida que são comuns? Porque pode ser que na sua prova caia as motivações ideológicas mais comuns e que são demandas muito urgentes do nosso tempo. Mas pode ser que caia, por exemplo, uma leitura sua sobre essas novas manifestações ideológicas na sociedade que a gente vive. Por que é que pode cair? Porque nós vivemos num contexto em que diversos grupos reivindicam os seus lugares de poder. Como, por exemplo, aqui eu trago o vegan, porque eu acho muito interessante esse movimento. Ser vegan, isso é adotar um estilo de vida em que o animal, em que o sofrimento animal é colocado, por exemplo, como uma motivação maior de vida, né? Como exemplo aqui para vocês, é algo bastante contemporâneo, é algo muito próprio da nossa época. Você pense que desde que, né, se você vai perguntar para o seu avô, por exemplo, de modo geral, se você for perguntar para ele, dar uma analisada, ele nunca, se você falar assim, eu não como mais carne porque agora eu tenho um estilo de vida que é vegan. Se você for falar para ele isso, hoje eu não como mais carne, ele vai dizer, mas imagina não comer carne, carne é essencial, como que você não come carne? E aí você vai explicar para ele que você adotou uma alimentação que não quer, por exemplo, ferir os animais, que você acha que todo mundo tem que ter direito à vida, inclusive os animais. Pense como muitas vezes uma geração não compreende algumas escolhas das outras e é por isso que a gente vive num contexto em que há conflito de ideias, né? A própria dinâmica da sociedade é essa. Não existe outra forma da gente viver senão no conflito e na diversidade. São essas situações que vão fazer a gente chegar onde a gente está, né? Que é um cenário que muitas vezes esses conflitos vão culminar em situações extremas de ódio mas também vão culminar e vão resultar em situações de debate, de discussões e avanço nas diversas áreas do conhecimento. Eu acho interessante mencionar como exemplo para vocês de questão ideológica, adotar, por exemplo, uma dieta que está relacionada à alimentação, para que você compreenda que essas formas de ideologia elas são remodeladas, elas são todas adequadas ao contexto contemporâneo e às diferentes maneiras de pensar. Por isso é que eu trouxe. Quando a gente fala dos movimentos LGBT e quando a gente está trazendo também a questão de marcha para Jesus, nós estamos falando de coisas muito fortes, de questões que são muito íntimas para as pessoas, como as pessoas que vão e marcham, as pessoas que acreditam e devotam a sua fé a uma determinada religião, por exemplo. Né? Isso é uma ideologia. Ela pode ser entendida como um conjunto de ações e de valores que movem uma pessoa no sentido ideal, no sentido de sonho, no sentido de que a vida vai ser melhor quando eu acreditar naquilo. Quando a gente fala de uma ideologia de cunho político, que é o caso de uma marcha LGBT, por exemplo, em que o meu posicionamento ele vai determinar o papel que eu tenho na sociedade em relação à defesa do direito das pessoas de outros sexos, de outros gêneros. De outra identidade de gênero, por exemplo. As pessoas se inserem, então, não apenas falando, mas também se posicionando de maneira efetiva, indo às ruas, né? Até recentemente foi alvo de polêmica, né? Porque tudo, conforme eu mencionei, a sociedade ela é isso, ela é um misto ali de polêmica, de momentos bons. Recentemente o Facebook, durante o mês de junho,
pôs lá uma ferramentazinha que você podia declarar o seu orgulho LGBT na sua página. Foi uma coisa que alguns não gostaram, muitos gostaram, então fica coloridinho ali as reações e ficava a foto identificada. É interessante trazer o exemplo do Facebook, por exemplo, porque o Facebook faz com que você mude a sua foto do perfil e colocando ali as suas ideologias, vamos chamar assim de ideologias no sentido de ideários, as suas defesas de vida que você tem. Então tem gente que põe lá muito orgulho de ser professor, Palmeiras campeão, tem de tudo, né? O Inter, né? O time Inter, meu pai torce pro Inter, até coitado, ele tá num desânimo, põe lá a bandeirinha do Inter e assim por diante. Então são diversas as situações que o Facebook vai dando para você, vai fomentando, não é de graça. Um dia a gente vai falar sobre cybercultura e vai falar sobre invasão, sobre conhecer os seus comportamentos online, não é de graça que você mudou isso aí não, mas deixa pra lá, agora não é esse o tema. Nada é de graça nas redes sociais, existe eu li isso uma vez, eu não esqueço. Se nas redes sociais você não compra e não vende nada, o produto é você. Guarda isso para você. Olha essa frase, isso aí a gente pode discutir numa aula aí só de cybercultura, só sobre... Tem uns amigos que são especialistas aí, o Sérgio Amadeu, que é um cara aí engajado nessa área, o grande Cláudio Prado, então a gente não vai nem entrar agora, senão eu não paro de falar. Já avançamos então das questões de ideologia, que podem ser usadas sim contra nós, conforme mencionamos numa análise crítica do que é ideologia, podem também significar para determinados grupos e estilos de vida sonhos e idealizações a respeito de uma vida melhor para mim e para os outros. E agora eu vou botar essa música, o nome é Ideologia, todos os trabalhos que eu já corrigi sobre ideologia, todo mundo me traz essa música. Essa música ela tem algumas coisas que é interessante, porque essa música foi usada recentemente no Brasil em todas as manifestações, na maioria das manifestações contra o governo, a favor do governo, contra o impeachment, a favor do impeachment. Todo mundo se apropriava um pouquinho dessa música e ela é interessante, porque como a gente falou, se a ideologia pode ser entendida por pelo menos, aqui eu dei dois, que a gente ainda pode entrar na ideologia política de determinados grupos, na ideologia socialista, a gente pode entrar na ideologia capitalista, a gente pode fazer aqui uma separação, não é o caso. O que eu quero trazer para vocês é essa noção mais geral. Mas trago essa música que eu acho pertinente falar dessa música, que é justamente isso. Todo mundo usava nas manifestações porque pode ser usada da maneira que eu achar melhor. Se o meu grupo hoje está se manifestando a favor, bota ideologia. Aí o outro grupo contra, põe ideologia lá, porque ideologia é minha. E aí eu faço com ela o que eu entender. E com a música do Cazuza, do Barão Vermelho também. É interessante que tem se cai na prova, para vocês vão ver qualquer prova que tenha, se você digitar aí, ideologia Enem, por exemplo, essa música é batata, sempre tem, eles sempre trazem, que é uma música interessante à época. Não sei se nós já nessa época, se essa música nós vivíamos ainda eu acredito que já estávamos já havia passado as diretas já em 84, não sei precisar, mas talvez a gente já estava no regime em que o voto valia, né? Não estávamos mais na ditadura militar. Então pode ser que essa música tenha essa relação, pode ser um descontentamento do próprio letrista, né, com o mundo como ele estava vendo, que ele fala aqui que meu partido é um coração partido, quer dizer que ele se divide ou que ele está decepcionado. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão baratos que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas do Grand Monde, né, da alta sociedade. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia eu quero uma para viver. Há quem ache, por exemplo, que não se precisa de ideologia nenhuma para viver e que o sujeito tem que se bastar na sua construção. Tem gente que fala, eu não vou ser guiado por uma ideia que não tem relação direta comigo aqui. Eu não vou me deixar guiar por um partido, eu não vou me deixar guiar por outro partido. Então tem pessoas que se inserem aí numa discussão que não precisa de ideologia nenhuma para viver.
é uma leitura de mundo, é uma forma de enxergar a realidade e conforme eu mencionei, nós temos que estar abertos para compreender e analisar tudo com profundidade, ou ao menos com um mínimo de distanciamento, né? Não a nossa visão prevalecer sobre a visão do outro, senão seria uma ideologia dominante aí, né? Então, é interessante trazer essa música para vocês porque aqui ele fala de coisas muito comuns quando a gente fala da ideologia, nesse sentido que eu trouxe para vocês. As ilusões estão todas perdidas. Quais as ilusões? As ilusões que ele ia mudar o mundo, por exemplo. Que ilusões essas, se você hoje fazer um exercício assim e fala, puxa, olha, eu há 10 anos atrás, ou eu há 5 anos atrás, puxa, eu queria tanto fazer isso, isso e isso, poxa, hoje eu não consigo, não tenho tempo nem de sair com a minha namorada, não tenho tempo nem que mais mudar o mundo, né? Que mais ainda fazer alguma coisa pelo outro. O que mais que é interessante aqui, ele era um menino que era realmente rico, vivia na alta sociedade, e parece que quando ele ia mudar o mundo aqui, ele desiste. Ele fala, olha, sabe o que acontece? Parece que não tem nada que venha além dessa vida, então eu vou largar a mão mesmo, porque não vai mudar nada a minha realidade. Meus heróis morreram de overdose. Os heróis geralmente da contracultura, né? Ele era músico, ele numa dessa vivia num determinado meio e os artistas que ele gostava eram pessoas realmente que viviam ali no limite das suas vidas, né? Vivendo ali como se fosse o último dia, né? Geralmente o pessoal mais artista, galera aí que gosta de pessoal de humanas, né? Viver aí como se fosse o último dia, viver as coisas de maneira muito intensa. Então os heróis se foram. E quem está no poder são os inimigos, são os caretas, são as pessoas que matam essas ilusões dia a dia. Ideologia, eu quero uma para viver. Pensa aí se você quer uma para viver. Aqui foi o que eu trouxe, né? A ideologia como ilusão, como sonho, de um mundo melhor para mim e um mundo melhor para os outros. Aqui eu mencionei para vocês essa relação da ideologia como forma de alienação social, que é justamente isso. As ideias e opiniões, elas vão se sobrepor e vão dominar uma determinada classe, um determinado grupo, uma determinada ideia, uma determinada representação sobre algo, sobre as situações, sobre os fatos, tá? Aqui é a professora Marilena Chaui, que é uma filósofa. Por que a gente traz, às vezes, alguns textos de filósofos ou de outras áreas do conhecimento? Porque é essencial que você consiga fazer essa relação, porque no Enem vai cair, com certeza, né? Você vai, às vezes, ter uma questão de geografia e que pode te emprestar ali um texto da sociologia. Pode ter um texto da história que vai estar uma análise da professora Helena Chaui, por exemplo, né? Uma análise, um texto, uma citação. A gente nunca sabe, mas de modo geral essas disciplinas costumam até se cruzar, costumam ali trazer temáticas, leituras sobre diferentes assuntos em diferentes disciplinas, mas leituras que se cruzam, que convergem ali em determinados sentidos. Então, para Chaui, que dialoga com o pensamento marxista, a função principal da ideologia é justamente ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas, dar-lhes aparência de indivisão e de diferenças naturais entre os seres humanos. Foi aquilo que eu mencionei no começo. Quando a gente fala, por exemplo, que a ideologia dominante é aquela em que eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, ter um carro, morar num condomínio fechado e frequentar o shopping, por exemplo, essas coisas que são muito comuns a uma determinada classe, quando isso é vendido como ideário de algo que é sucesso, de algo que é o ideal para a vida de uma pessoa, se eu não atinjo isso, eu sou um fracassado e eu estou por fora disso. Bom, se você não consegue pagar o seu carro, é porque você é fracassado. Não é porque a sua infância, por exemplo, foi difícil, porque você adquiriu ali uma dívida que você não conseguiu pagar. Não são essas questões que estão em pauta, porque você é ruim mesmo, você ali não consegue, você não consegue se manter no emprego porque você é incompetente, não é porque muitas vezes o seu emprego não é um emprego bom, e assim por diante. Então, para Chaui, a ideologia nesse sentido, ela tem por função ali mascarar essas questões e manter uma ideia sempre preponderante ali, como se fosse a única, como se fosse a melhor, como se nada que fuja aquilo está certo, está correto, tá? Fechando aqui então, ideologia é esse conjunto de crenças, dos valores e de ações, tá? Muitos grupos de forma bastante, hoje ainda mais com redes sociais, porque sim, fazer um evento, convidar a gente a ir para uma praça é uma ação, por exemplo, pautada em uma ideologia.
né? Você frequentar, a gente falou do veganismo, você frequentar só lugares que são veganos e que respeitam os direitos dos animais é um tipo de ação que vai fazer com que você se insira nesse contexto e assim por diante. Essa leitura a gente tem que fazer. Então ela vai se relacionar com a identidade de determinado grupo, né? Veganos não comem carne porque respeitam os animais e todas as formas de vida. Logo, tem uma identidade e referências comuns que fazem uma união de um grupo. Essa identidade começa comigo, eu me construo nesse sentido e em seguida eu me insiro nos grupos que dialogam com isso também. E nos grupos que não dialogam, aí a gente parte para pancadaria, aí tem gente que é mais sutil e só comenta no Facebook mesmo, tem gente que fica pé da vida e assim por diante. Cada grupo e cada indivíduo atua da maneira como foi educado, criado e assim por diante. Cada um tem a sua leitura de mundo e de ação na realidade que a gente vive. Está relacionado à cultura, conforme eu mencionei, e relacionado à vida social. Não há como a gente falar de ideologia e a gente falar de identidade se a gente não pensar no meio social que a gente vive. Como é que essas identidades, como é que essas ideologias convergem, como é que elas conversam. Eu falo muito, né? Mas assim, vai valer a pena. Tudo isso que eu falei são... Recentemente eu vi uma matéria, eu não vou lembrar o site agora, acho que foi o G1, que estava colocando quais são os temas que mais caem há 5 anos. Ideologia estava lá. Segundo lugar, o primeiro, eu acho que a gente viu algumas aulas atrás que a gente estava falando de movimentos socioculturais. Mas o segundo é ideologia, assim, disparado. Então, como é o segundo, e você vai acertar todas essas questões... Faça um exercício, olha, assista esse filme, que é um filme que todas essas questões que eu estou falando, da ideologia como forma de dominação, isso, ideologia, compreenda não como algo que é fora da vida do sujeito, das ferramentas, das relações sociais, dos modos de vestir, dos modos de falar, todas essas ações e situações, elas vão configurando determinadas ideologias. A ideologia ela não está pairando no ar. Existem situações que vão ajudar ela a ser construída, né? Desde questões materiais até questões ideológicas e questões simbólicas. Né? Ideológicas no sentido de fazer uma determinada ideia, sair do papel e alcançar uma esfera que vai abranger mais gente. Esse filme é muito legal para isso. Chama A Onda, é um filme alemão, baseado num experimento que aconteceu na Califórnia na década de 60, que basicamente o professor tem uma ideia em sala de aula de discutir questões relacionadas ao fascismo, né? Aqui no contexto alemão vai ser o nazifascismo, então relacionadas ao fascismo para a sala de aula. Então ele organiza a sala de aula em grupos, determina quem vai ser um líder, determina uma fala, um slogan, determina um símbolo, uma forma de se vestir, uma forma de conduta, e a partir daí ele vai analisar o experimento social dele, ver como é que isso, dentro de um micro espaço que é a sala de aula, se espalha. A partir desse experimento, ele vai conseguir analisar como as ideias influenciam os indivíduos que estão inseridos num determinado grupo. Uma ideia, uma fala, uma roupa. Olha na imagem aqui, está o professor de branco, todos os alunos de branco e todos aqui fazendo o mesmo gesto. Esse filme é muito legal para isso. Finalmente, grupos e poder. Como é que essas formas de poder são distribuídas? Como quem fala, não, eu não aceito, não, isso aqui para mim não tá legal, como é que essa relação ela é trabalhada, como é que uma pessoa se insere fora disso? É possível, numa sociedade democrática, que é a sociedade que a gente vive, e a sociedade alemã, no caso, que tem ainda isso, ainda é muito debatida a questão do fascismo, do nazismo na Alemanha, então como é que numa sociedade democrática, no contexto alemão, será que é possível germinar aí o fascismo de novo, o nazismo, formas totalitárias de poder? O experimento foi feito numa sala de aula e sai de controle. Eu gostaria que você visse esse filme para você entender como a ideologia, uma ideia que parece ser interessante, pode tomar proporções que fogem ao controle. É isso, bons estudos, não deixem de seguir essas dicas, assistir esses filmes que eu estou passando para vocês, porque é super legal e vai ampliar o olhar de vocês sobre esses temas. Um abraço e até logo!